Então, com a palavra o deputado Kim Kataguiri. 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhora Tônia, o primeiro questionamento que eu tenho a fazer é sobre a chegada do Frei Chico à posição de vice-presidente do Sindinap. Consta em reportagens que ele chegou lá por indicação do presidente Lula, por pedido do presidente Lula. A senhora sabe algo sobre isso? Não. Quais são as funções dele enquanto diretor vice-presidente? Se a gente olha o estatuto, o vice-presidente representa o Sindinap na ausência do presidente e realiza algumas atividades que o presidente pede. Não existe nenhuma atribuição própria de diretor vice-presidente que não seja substituição do presidente ou exercer algum poder por delegação do presidente? Exato. Perfeito. Sobre o que já foi levantado aqui, mas eu queria ouvir a sua resposta, a declaração falsa que foi apontada pela CGU ou a omissão por parte do Sindinap de que o Frei Chico é irmão do presidente da República. O que a senhora tem a dizer sobre isso? De fato, o Sindinap escondeu? Foi sob orientação de quê? De quem? Eu não dei essa orientação, certamente, e não sei dizer por que tomaram essa decisão, se entenderam que não era o caso, enfim, eu não sei responder. Mas então a senhora, como responsável jurídica pelo Sindinap, isso não passou pela senhora ou passou pela senhora e a senhora não recomendou o contrário? Como foi esse procedimento? Não passou por mim. Não passou por você, muito bem. Mas reconhece a veracidade de que, de fato, isso foi omitido para que o Frei Chico assumisse essa posição. Isso, de fato, aconteceu. O que? O documento em si? Sim. Perfeito. A senhora disse aqui e contesta por repetidas vezes que os dados da Controladoria Geral da União são falsos ou que haveria alguma falha ou má intenção na auditoria. E eu queria questionar a senhora, trabalhando nessa hipótese, por que um servidor da Controladoria Geral da União colocaria a própria carreira em risco para tentar incriminá-la ou para tentar incriminar o Sindinap? Algum servidor tem alguma coisa contra você? O ministro da CGU tem alguma coisa contra você? Por que forjariam algo contra você ou contra o Sindinap? Eu não disse que forjaram, eu disse que os dados não batem com a realidade. O Sindinap, como é que o Sindinap apura essas informações? Com base no arquivo enviado pela própria Dataprev. Quando consigna, envia-se um arquivo para a entidade com aquilo que foi consignado de mensalidade. Com base nesses arquivos, em nenhum mês há esses números de 60 e poucos mil que o relator mostrou. É por isso que eu digo que não há correlação com a realidade. Sim, estou afirmando que alguém fraudou, disse que não há correlação com a realidade. Então, mais uma vez, reformulando a pergunta, por que a Controladoria Geral da União apresentaria dados que não correspondem com a realidade para prejudicar o Sindinap, para te prejudicar? Não sei, tem que perguntar para eles, né? Porque no mesmo sentido, quando foi questionado para a senhora sobre a gestora eficiente fabricar documentos, e o relator, mas nós integrantes da CPMI também temos acesso tanto aos metadados que comprovam o que o relator estava falando, primeiro de que o documento ele foi forjado, ele foi criado de fato por essa, e nós temos os dados disso, por essa gestora numa data posterior àquela que a própria pessoa que deu origem ao documento colocou no documento. Isso é fato, isso nos foi trazido. Silêncio, por favor. Tá, para qualquer integrante da CPMI que quiser consultar, está à nossa disposição. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que você coloque por alguma razão a Controladoria Geral da União apresentou dados que não correspondem à realidade e não soube explicar essa razão ou dizer se há alguma inimizade ou intenção de prejudicar a senhora ou o Sindinap. Por que a Polícia Federal também teria essa intenção? Quem que teria plantado um documento forjado por parte dessa empresa para também tentar incriminar a senhora, tentar incriminar o Sindinap? Porque o documento existe. Ele foi forjado e os metadados mostram que, de fato, a data que foi colocada pelo autor do documento não bate com a data da criação do documento. Então, o que explica isso? O que eu disse é que eu não tenho ciência disso e que eu tenho que averiguar o que aconteceu. Eu não tenho informação de nenhuma fraude. Eu não posso afirmar algo que eu não tenho conhecimento. Então, eu preciso apurar isso e demonstrar, se for o caso, por via documental para os senhores, o que aconteceu. Perdão, é que o que as notas taquigráficas trazem, e eu estava aqui presente,
É que a senhora disse, refutou veementemente, dizendo, não foi forjado documento. Agora você está dizendo uma coisa diferente. Está dizendo, se foi forjado documento, eu não tinha ciência. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você assumir a responsabilidade do dever de cuidado daquela empresa e falar, olha, sei dos documentos que saíram daquela empresa, dos funcionários que manejavam documentos daquela empresa e garanto que não tinha fraude. Agora você está dizendo, olha, pode ter sido, mas se houve, eu não tinha ciência. Só para consignar qualquer versão que a senhora quer deixar como a sua final. Eu acredito que não houve fraude, mas de fato eu não tenho como afirmar. Então, eu preciso verificar para trazer para os senhores a informação. Perfeito. Quando o relator perguntou como é que, pela primeira vez, as fraudes chegaram à ciência da senhora, a senhora disse um dos pontos foi de que, olha, fiquei sabendo que até um diretor do Sindinap foi desassociado ou foi associado em algum outro sindicato. Você sabe dizer qual foi esse diretor e se ele tomou alguma providência legal em relação a isso? Eu não me recordo qual foi o diretor, mas eu lembro que a diretoria comentou comigo que tinha acontecido isso. Era de algum outro estado, não era São Paulo, eu não me recordo o nome. Também vou apurar e apresento para os senhores. Porque é importante a gente ter essa prova que mostraria, eu não tenho a menor dúvida de que se um diretor do Sindinap, regional ou nacional, sofreu um estelionato dessa magnitude, ele deve ter ingressado com um processo judicial e esse processo, inclusive, nos serviria como prova para mostrar que desde aquela época, primeiro, chegou à ciência da senhora de que esses fatos estavam acontecendo e dos momentos em que esses pontos foram alertados. E só para retomar mais uma vez, a senhora, salvo melhor juízo, me corrija se eu estiver errado, diz que alerta sobre esses casos desde 2019? Sim. E desde 2019, acho que a única pessoa que você se lembra foi do ex-ministro da Previdência. Alguma outra pessoa que você tenha alertado, você se recorda? Eu não me lembro o nome dos servidores da época. Tá. Mas eu posso procurar também, né? E depois eu informo. O RIF que a gente teve acesso mostrou que o escritório do seu marido recebeu mais de 3 milhões de reais do Sindinap quando o seu pai presidia a entidade. A senhora confirma isso? Eu não sei exatamente os valores, mas pode ter sido. E a senhora, bom, isso não é ilegal, mas eu queria que a senhora fizesse um juízo de valor aqui conosco. Considera ético que uma entidade presidida pelo seu pai contratasse o próprio genro para prestar serviços? Eu, de verdade, como disse, sem nenhum cinismo, como quiseram indicar aqui, nunca achei problema, porque, de fato, nós trabalhávamos para o aposentado, para o pensionista, para o sindicato. A senhora atuava simultaneamente no Conselho da Previdência e no Sindinap? Sim. A senhora não acha que manter um assento no Conselho, que é um órgão, dentre outras coisas, responsável por fazer a supervisão dos convênios do INSS, não é uma contradição, no mínimo um conflito de interesses, você exercer, de certa maneira, um papel num conselho que é fiscal e, ao mesmo tempo, exercer um cargo num dos sindicatos do qual esse conselho supervisiona? Quem tinha um assento no conselho era o Sindinap, eu era representante indicada pelo Sindinap, então era conselheira representando o Sindinap, assim como os demais conselheiros, tanto governo, trabalhador, aposentado, empresário, todas as entidades é que indicavam os conselheiros. Nós tivemos também a informação de que o Sindinap movimentou 6 milhões e 500 mil reais em dinheiro vivo. A senhora teve conhecimento dessa movimentação? Não. Alguma vez a senhora ou você teve conhecimento de que algum prestador do serviço que tenha relação de parentesco com você tenha recebido dinheiro em espécie como pagamento? Não. Enquanto essa movimentação ocorreu, segundo os nossos relatórios, enquanto seu pai era presidente e você era advogada ou responsável jurídica pelo Sindinap, não houve nenhuma estranheza de uma movimentação atípica ou de saques que somassem 6 milhões e 500 mil reais em dinheiro vivo? Assim, isso não é um dinheiro que facilmente se transporta para lá e para cá sem se ter notícia dele, ou algo que você também não teria muita dificuldade de notar nas movimentações financeiras da entidade? Eu não cuidava do financeiro da entidade, da administração, por isso não tinha conhecimento.
COAF, ele cita repasses da gestora eficiente para uma candidata a vice-prefeita de Americana, Kelly Bulgarelli. A senhora tem notícia disso? Não. Tem notícia sobre o uso político de repasses feitos pelo Sindinap para campanhas eleitorais? Não. Tá bem, satisfeito, presidente. Obrigado.